Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus pela oferta, vamos orar para que Deus venha falar conosco nesta manhã, amém? Deus maravilhoso e santo, neste momento, Pai, nós te agradecemos por cada oferta, Senhor Jesus, que nós possamos dar por cada dízimo, Senhor Jesus, aqui, Senhor Jesus, colocado, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai. Oh Deus maravilhoso e santo, nós te agradecemos, Pai, por ter nos sustentado, por ter nos animado, Senhor Jesus, a estar aqui nesta manhã, Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos que venha falar, Senhor Jesus, poderosamente, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Pai. Deus maravilhoso e santo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Queria que, nesse momento, que nós abríssemos a Bíblia em Êxodo 12, versículo 7. Êxodo 12, versículo 7. Tomarão do seu sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asdos e ervas amargas, e comerão não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura, nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira comereis com os lombos cingidos, sandália dos pés, cajado na mão, comê-lo-eis depressa. É a Páscoa do Senhor. Amém? Só até aqui. Bem, nessa passagem, nós vimos ali que o povo, ele foi escravizado. Mas não foi escravizado assim de uma maneira como era contado aqui na época do Brasil, que eles iam lá, pegavam os escravos na África e traziam aqui e colocavam, não. Eles começaram a ser escravos de maneira suave, sutil. Eles foram para uma terra, ficaram ali, se acomodaram, que eles foram para lá através de José, do Egito, e eles se acomodaram. Acomodaram, ficaram tranquilos, vivendo a sua vida de maneira natural. E passado alguns anos, eles começaram a serem escravizados. E muitas vezes, na nossa vida, existem coisas que nós aceitamos a Jesus, estamos diante do Senhor, porque nós cremos nele, então nós aceitamos ele, talvez nos batizamos, estamos servindo ao Senhor, mas ao passar do tempo, muitas vezes nós começamos a nos deixar ou a nos entregar às coisas comuns, coisas naturais. E de repente, quando nós
percebemos, nós muitas vezes já estamos fracos, caídos, muitas vezes doentes, enfermos. E quando eu falo doentes, enfermos, eu não falo de enfermidade natural, mas eu falo de enfermidade espiritual. Nós muitas vezes não temos forças para orar, não temos forças para jejuar, não temos forças para ter a comunhão, porque as coisas elas vêm de maneira suave. Sabe, o pecado ele não vem de maneira bruta, estúpida, catando e puxando. Não. Tá. Ele vem de maneira sutil. E isso, muitas vezes, nós acabamos nos tornando escravo. Tornando escravo do pecado. Satanás, ele começa a soprar no nosso ouvido, falar, puxa vida, olha, não tem jeito, é assim mesmo. Sabe, os irmãos vão te desprezar quando eles souberem. Você tem que ficar na sua, você tem que ficar quieto, você não tem que abrir para ninguém. Você tem que se aguentar. E cada dia mais você vai ficando fraco. Cada dia mais você vai ficando pobre. Cada dia mais você vai ficando caído. Até o momento que você não quer mais ir para a igreja, o momento que você não quer mais ir para uma cela, o momento que você não quer mais orar. Porque nós nos acostumamos e deixamos a coisa rolar. Aqui nesse versículo que nós lemos, justamente o que aconteceu foi isso. As pessoas ficaram acomodadas, eles tinham a terra deles. Eles tinham a nação deles. Eles tinham a propriedade deles. Mas simplesmente abriram mão. Abriram mão do conforto. Abriram mão da paz que eles tinham lá. Eles tinham carne, eles tinham pão, eles tinham tudo. E não davam valor. Porque acabaram sendo escravizados. E aqui a palavra, se nós vermos, quando Deus veio libertar esse povo, Ele fala para matar um cordeiro, pegar do sangue, não é tomar. Quando fala tomar aqui, tem muitas pessoas que falam, nossa, pode tomar sangue. Eu falei, não, mas a Bíblia fala, toma o sangue. Toma, mas não é tomar de beber, é tomar de pegar. Então, pega o sangue e passa nos umbrais das portas. Para que o inimigo não entre, para que a morte não entre na casa. E da carne, vocês assam ela. E comam com pão asmos e ervas margosas. Então hoje, nós sabemos que nós somos a casa do Espírito. E nós temos que passar o sangue. Pegar o sangue e passar no quê? No nosso coração. Para quê? Para que o inimigo não entre. Para que o inimigo não tome posse. Para que a morte não venha. A morte espiritual. Nós vimos que, nessa época, alguns historiadores falam que mais ou menos
3 milhões de pessoas existiam ali, naquele lugar. Pessoas que tinham de todas as idades. Amém? Como aqui a igreja, né? Eu sou novinho, mas vocês vão ver aí que tem alguns irmãos que tá meio, né? Meio velhinho, né? Eu, cabelo branco aqui é só ilusão, viu, irmãos? Mas vê lá o irmão, ó. Coitado, parece que rodou sem óleo. Tô brincando, irmão. Mas existia ali pessoas de todas as idades. Homens, jovens, crianças, adultos, senhores e senhoras. E nesses 3 milhões de pessoas, imagine quantas pessoas que tinham ali doenças, fraquezas, pessoas que estavam talvez feridas, porque o serviço lá era bruto. Mas a palavra fala que eles comeram da carne. Eles comeram da carne. E eu creio que quando eles comeram daquela carne, irmãos do céu, as pernas começaram a ficar firmes. As doenças começaram a sair, as enfermidades saíram. Porque nós vemos a história e não vê ninguém falando, olha, pega aí, põe aí o velhinho, leva nas costas. Não, as pessoas saíram marchando, sabe, daquele lugar. Marchando. E isso era novos, crianças, velhos. Por quê? Porque eles foram restaurados. Fala, restaurados. Então agora eles estavam livres, porque a morte não matou nenhum deles, porque o sangue que foi passado na ombreira das portas, o anjo da morte não entrou. Então eles foram libertos. Mas, a partir do momento que eles comeram a carne do cordeiro, eles foram curados. Fala, curados, restaurados, fortificados, animados. E é isso que aconteceu aquele dia. E nós sabemos que essa passagem é a sombra do que iria acontecer no futuro. Passados anos, teve lutas, e você fala assim, mas Samuel, a palavra também fala que muitos ali morreram naquele percurso. Muitos morreram no percurso. Sim, muitos morreram. A palavra fala que só chegou na terra prometida Josué e Calebe. O resto foi só de 20 anos para baixo. Nenhum que saiu daquela terra entrou na terra prometida. Mas por quê? Por desobediência. Por desobediência. Muitas vezes nós olhamos e vemos que ali naquele percurso existia muita murmuração. Muita murmuração, muita reclamação, muito questionamento. Eu poderia dar aqui vários. Mas vamos lá. Puxa vida, nós estamos com sede da água. E aí
Moisés vai lá, toca na rocha e água. Agora nós queremos pão, queremos carne, porque lá nós tínhamos. Mas eles não cobram a Deus, eles cobram a quem? A quem que eles cobram? A Moisés. A liderança que estava ali. E Deus responde a eles. Deus dá a eles. Então, muitas vezes, nós começamos a murmurar de coisas, sabe? De coisas que nós não temos que murmurar. Igual eu trabalho nessa empresa, eu trabalho já vários anos, e nessa empresa não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, todo dia tem que trabalhar. Todo dia. E os meus amigos, pessoas que trabalham lá, falam assim: Samuel, você não cansa de trabalhar? Você não... Poxa vida, hoje está mais sossegado, né? Mas teve épocas que era bem apertado. Teve épocas que eram vários turnos, acordava de madrugada, dormia de madrugada. Tinha dia que eu chegava meia-noite em casa, meia-noite e meia. De repente, 1h da manhã, eu começava a me trocar e minha mulher falava: onde você vai? Eu falava: fazer turno. Ela falou: não, ainda é 1h da manhã, dá para você dormir até às 5. Porque era muita correria. Hoje está mais tranquilo. Mas as pessoas perguntam para mim: puxa vida, você não cansa de ter que todo dia trabalhar? Eu falo para eles, eu falo assim: olha, só de saber que segunda-feira eu não preciso levantar e procurar emprego, para mim é uma bênção de Deus. Sabe? De eu saber que na minha casa tem alimento, uma bênção. Sabe, muitas vezes a gente questiona, a gente reclama das coisas que nós temos. Sabe, talvez você reclama da goteira que tem na sua casa. Estou falando porque na minha casa tem uma goteira, eu lembrei disso agora. Talvez você reclama da goteira que tem na sua casa. Talvez você reclama da máquina que não quer funcionar. A minha máquina funciona, viu, irmãos? Mas você talvez reclama da máquina que não quer funcionar. Você talvez reclama da comida que não é aquilo que você quer. Que talvez você tenha que comer chuchu todo dia. Que você tem que, sabe? Mas quantas pessoas muitas vezes não têm isso para comer? Quantas pessoas não têm um teto para entrar? Sabe, nós muitas vezes começamos a murmurar, a reclamar, a questionar. Sabe, ao invés de darmos glórias a Deus por tudo. Não deve se acostumar com tudo, mas deve dar a glória a Deus com tudo. Nós devemos ir correr atrás do melhor. Sim, devemos. É obrigação nossa. Correr, consertar, ajeitar. Né? Igual eu estou vendo aqui a água escorrendo, ó, a goteira. Né? Temos que arrumar. Mas não é só por isso que nós vamos largar a mão, questionar. Puxa vida, a nossa igreja está caindo água, está vazando. Não. Sabe, vamos glorificar a Deus, porque nós estamos aqui. Nós tivemos épocas aqui, a irmã sabe disso, que nós tínhamos épocas aqui que não tinha teto. Nós ficávamos com tenda aqui, ó, chovendo, chão de terra, e nós chovendo aqui, e os irmãos com um pedaço de bambu, empurrando plástico para cima, para a água não fazer aquelas bolsonas. E nós aqui louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, sabe, bendizendo o nome do Senhor. E tudo isso veio o quê? Nos trazer força, trazer ânimo, coragem. E a palavra de Deus é isso, sabe, quando nós estamos vivendo nessa terra, a palavra de Deus fala que nós teremos lutas, dificuldades, problemas. Mas tem de bom ânimo. Porque Jesus venceu e nós venceremos. Amém? Então, como eu falei aqui lá em Êxodo, nós vemos que Jesus ele veio à terra. Jesus ele veio para quê?
para nos salvar. Fala, salvar. Salvar do pecado. Então lá em Mateus 26, versículo 26, a palavra do Senhor fala que ali Jesus já tinha passado 3 anos sobre a face da terra, já tinha feito muitos milagres, trazendo muita cura, ressuscitado mortos. Mas ali em Mateus 26, ele fala que, a palavra fala que ele veio fazer a última ceia. Quer dizer, ele veio fazer a ceia, né? Não é a última, porque foi a ceia que representava a ceia. E ali ele pega e fala assim, olha, a palavra fala que eles estavam comendo, seus discípulos estavam comendo, e aí Jesus, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, fala um pão, e o abençoou, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei isto, é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos. Bebei dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então Jesus, ele fazendo ali a sua ceia, e demonstrando o que ia acontecer, futuramente, algumas horas depois, ele mostra que o seu corpo é para ser comido. O corpo é para ser comido. Fala, o corpo é para ser comido, que representa o pão. Então nós comemos o pão e bebemos o cálice. E o cálice aqui ele fala que é o quê? Para que é o cálice, irmãos? Para a remissão dos nossos pecados. Mas o pão ele manda a gente comer. Como lá no Egito, aquele povo comeu a carne. E da mesma maneira que aquele povo comeu aquela carne, daquele cordeiro, nós temos que comer o pão que representa o corpo de Cristo. E beber o cálice, que é o sangue de Cristo. Mas o sangue é para pecado. Fala, pecado. O sangue é para pecado. E o corpo? Comer, sustentar, animar. O povo do Egito saiu como? Saíram mancando, doentes, enfermos. Não, eles saíram de lá curados. O pão é para curar. Em Isaías 53, se não me engano, versículo 4. Olha, Isaías 53, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidades, e levou sobre si, que nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Então aqui Isaías já fala que Jesus, ele levou sobre o seu corpo
as nossas enfermidades, as nossas dores, aquelas chicotadas, as nossas opressões, que nós muitas vezes passamos. Ele levou tudo isso sobre o seu corpo. Sobre o seu corpo. E por isso que nós temos que tomar posse da palavra. E se nós formos lá em Coríntios 11, nós vamos ver que Paulo ele estava ministrando a ceia. E ele também faz igual Jesus. Ele ministra o cálice, mas também deixa de ministrar o pão. Mas algo ele fala, olha, todos devem tomar a ceia. Fala, todos devem tomar a ceia. Por quê? Porque a ceia é para nos curar, a ceia é para nos sarar, a ceia é para nos perdoar, para nós lembrarmos do perdão dos nossos pecados. E ele fala assim, olha, se você tomar a ceia indignamente, há muitos que morrem e ficam enfermos. Aí você pensa assim, puxa vida, eu peguei, então eu não posso tomar a ceia, porque eu posso ficar enfermo e morrer. Mas o que a palavra quer dizer aqui é o seguinte, nós temos que discernir o corpo. Não é discernir o nós, é discernir o corpo de Cristo. A palavra fala discernir o meu corpo. Está falando corpo de Cristo, não é discernir o nosso corpo. E quando fala discernir o corpo de Cristo, é nós entendermos que nós temos que tomar a ceia consciente. Que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, que ele deu o seu sangue por os nossos pecados. Discernir é isso aí. Porque se nós pensarmos em comparação a nós não somos dignos de tomar a ceia. Porque nós somos pecadores. E a palavra de Deus fala que se você fala que você não é pecador, você já está pecando. Então todos nós somos pecadores. Eu até lá em Minas, eu tinha costume de falar para os irmãos, falava, a nossa igreja é curva de rio. Igreja é curva de rio. Por que igreja é curva de rio? Talvez daqui vocês não saibam, mas a curva de rio é aonde que ela vem, faz isso aqui e volta. E aqui, a sujeira fica tudo aqui, ó, encostada na curva. A sujeira fica toda encostada na curva do rio. E eu falo, igreja é curva de rio. Porque se vermos, olharmos, vamos ver que quantos de nós já não aprontou, já não fez coisas erradas, mas quando nós entendemos que só Jesus está ali para perdoar os nossos pecados, é para onde que nós corremos? Para a igreja. É onde que os nossos pecados são redimidos. E aí que nós temos que entender que o melhor é nós estarmos firmados no corpo. É melhor nós estarmos firmados no corpo do que sozinhos. Aqui, pastor, já várias vezes ele comentou do missionário que foi para a África. E esse missionário, ele não pegava doenças. Ele não pegava doenças. E aí eles ficaram intrigados, falaram, puxa vida, todo mundo pega. E esse missionário aqui, ele sempre está curado, ele sempre está bem. E aí foram descobrir que esse missionário, todo dia ele tomava a sua santa ceia. Todo dia ele ceava. E isso veio trazer o quê? Cura sobre a vida dele. Sabe, é importante nós participarmos da ceia.
Quando eu falo participar da ceia, não é só participar do pão e do cálice, mas participar da comunhão da igreja. É igual eu falei para vocês, irmãos, quando aconteceu aquilo comigo, a primeira coisa que eu pensei foi na igreja. Eu falei, é os irmãos que têm que clamar comigo, porque eles são a minha família. Eles têm que buscar junto comigo, eu não tinha outro apoio, eu não tinha outro lugar para me agarrar. E quando nós falamos de ceia, nós temos que ter comunhão. Sabe, temos que ter comunhão com as pessoas. Temos que perdoar. Muitas vezes temos mágoas, feridas, coisas que carregamos. Mas nesse momento, nós temos que entregar tudo, largar tudo isso. Sabe, se você tem algum problema com seu irmão, a palavra de Deus fala que é até para ofertar. Muitas vezes a gente pensa que a oferta é algo natural, né? Mas não, oferta é algo espiritual. A palavra de Deus fala, olha, se você for ofertar e você tiver algum problema com alguém, vai lá, peça perdão, depois você vem e traga a oferta. Se conserte com ele. Sabe, então a ceia é muito importante para a nossa vida. Um dia, eu cheguei aqui no culto, era um culto de ceia, o pastor Cristiano estava ministrando aqui. E eu cheguei, e quando no caminho minha mão começou a ficar meio estranha, meio esquisita. E eu entrei aqui no culto, e minha mão continuou ficando meia... Sabe quando parece que quer torcer assim sozinha? Você não tem o domínio. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu me lembrei dessa palavra que Jesus Cristo, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as nossas doenças. Todas as nossas dores. E no momento que estava sendo distribuída a ceia, eu comi o pão e bebi o cálice, e minha mão voltou ao normal. Meu corpo voltou ao normal. Sabe por quê? Que isso? Nós temos que ter essa convicção que o pão é para nos curar. O corpo de Cristo foi feito para isso, para trazer cura para a nossa vida. E nesse momento eu queria que você realmente se colocasse diante de Deus. Que você realmente cresce que existem coisas que têm que ser removidas da nossa vida. Tem coisas que têm que ser tiradas. Sabe, tem doenças que nós muitas vezes aceitamos no nosso corpo. Mas Jesus, Ele já carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. E por isso que nós devemos, na ceia, nós devemos estar preparados. Preparados para receber não só perdão pelos nossos pecados, porque a palavra do Senhor fala que todos os dias nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias. Então que nesta manhã você venha cear de maneira diferenciada. Se você veio aqui com enfermo, com doenças, sabe? Entregue isso ao Senhor. Entregue isso ao Senhor, porque Ele já levou sobre si. A palavra do Senhor fala que
Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus todo-poderoso. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva. E é justamente isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui não é porque nós acordamos cedo e não tinha o que fazer. Não, nós acordamos cedo porque nós sabíamos que nós tínhamos um compromisso. Um compromisso com quem? Com Deus. Mas Deus você pode procurar na sua casa. Deus você pode procurar em qualquer lugar que você clamar Ele, Ele vai estar pronto. Mas nós temos a comunhão com a igreja. Olha para o irmão que está do seu lado aí, olha para ele. Está vendo esse rostinho lindo, esse rostinho bonito? Talvez ele está com cara feia porque ele não tomou café ainda. Mas daqui a pouco ele vai estar animado. Sabe? Esse rostinho lindo que está do seu lado aí, foi Deus que colocou ele. Para que nós possamos andar juntos, caminhar juntos. Sabe, que nós possamos ter alguém realmente para abraçar, para tocar. Alguém que a gente tenha para poder falar. E para também ouvir Ele. Sabe, Deus coloca pessoas na nossa vida. Deus coloca pessoas especiais, mas também coloca pessoas problemáticas. Mas nós devemos de amar de todas as maneiras. Amar aqueles que nós realmente nos sentimos bem com Ele. E amar aqueles que também nós não sentimos bem com Ele. Porque Ele precisa muitas vezes de cura. Muitas vezes Ele precisa de um abraço. Muitas vezes Ele precisa de uma palavra. Sabe, nesse momento eu queria que você se colocasse em pé. Olha para o seu irmão. Olha, ó, de frente. Olha de frente mesmo. Eu sei que tem os irmãos aí que estão meio sozinhos. Olha aí do lado aí que está com alguém. Fala para ele, você pode estar com cara feia. Mas eu vou te amar do mesmo jeito. Amém? Vamos orar pela ceia. Deus maravilhoso e santo, neste momento, Pai. Nós rogamos, Pai, por esse cálice, por esse pão, Senhor. Oh Deus maravilhoso e santo, que este cálice e este pão, Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, venha trazer a cura. Venha trazer, Senhor Jesus, o ânimo, a coragem, Senhor Jesus. Tudo aquilo que Satanás tem atacado, Senhor Jesus, a igreja. Desanimando, Senhor Jesus, muitas vezes, alguns, Senhor. Trazendo angústia, depressão. Oh, Senhor Jesus, neste momento, Pai, nós declaramos, Pai, que ele venha ser regenerado, que ele venha ser curado, que ele venha ser sarado, em nome de Jesus, Pai. E que todos os pecados, Senhor Jesus, em nossa vida, Pai, venha ser perdoados, Senhor, pelo teu sangue. Deus maravilhoso e santo, é isso, Senhor Jesus, que nós rogamos em nome de Jesus. Amém?